Eu gostaria de dizer você aí, pastor, que está na linha com Deus, está dando exemplo, vivendo o que prega, que está aí lutando contra adversários. Eu estou sentindo no coração para te falar nesse momento que Deus está enviando reforço, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele vai combater primeiramente verbal, contradizendo a mentira dos que estão mentindo com a palavra de Deus, falando sem conhecimento, pregando sem conhecimento, loucamente. Me perdoe pela sinceridade. Mas depois do pastor que está em dia com Deus, ministrar a palavra da verdade, ele vai esmigalhar quem está usufruindo com a mentira, com a palavra de Deus. Porque, como eu já falei, nós estamos sendo, as igrejas, os ministros, homens de Deus direitos, estão sendo combatidos por pessoas por causa de política, na verdade. Lembra do que eu estou te falando? Isso é por causa de política. São os adversários das leis de Deus, que estão contradizendo contra a lei para viver libertamente, para viver livre, igual o filho pródigo saiu de casa para viver dissolutamente, não aceita a lei. E por causa de leis, eles querem combater as igrejas evangélicas, que vai contra o pecado, contra as leis de libertinagens. Entenda, Deus é Deus e o resto é barro. Deus não precisa de quantidade. Ele vai estar levantando homens de Deus com desejo no coração de ajudar aqueles que estão combatendo. Deus está enviando um exército de pessoas entendidas na palavra para envergonhar os adversários. Porque a palavra é limpa e pura, limpa. A palavra dele não pode ter mentira. Não pode usar para meios de combater vingança políticas. Deus é poderoso, cuidado. Que a mão de Deus é tremenda. Quando o justo prega, quando a pessoa direitinha prega a palavra de Deus e prega dentro do que está escrito, aí vem a mão de Deus, é o peso. Cuidado, irmão. Se você não conhece a palavra, antes que nem tocasse, nem inventasse mexer com isso, como diz a própria palavra, do que mexer sem saber, porque vai vir um peso da mão de Deus. Ai daquele que colocar o meu povo em tropeço. Ai daquele que sem entendimento, sem saber o que está falando, e coloca pessoas em tropeço, e se elas irem para o inferno, a alma delas entrar em condenação, a culpa é de quem está pregando. Pregando sem entendimento, induzindo ovelhas a caminhos diferentes, caminhos torpes, caminhos errados. Principalmente a vergonha que vão passar dizendo que Jesus não vai voltar. Até isso eu já ouvi. Que é absurdo. Então, cuidado. Porque o que você está fazendo é ruim para você, que não tem o entendimento, e pior ainda para os que estão te seguindo, acreditando. E você que está ensinando errado, eu não sei o que vai acontecer no dia do juízo final. Mas tu pode pagar pela morte de outros. Por pessoas ir por um caminho errado. E ter condenação eles e você que prega errado. Cuidado, a palavra de Deus é coisa séria. E só para falar que Deus está, Deus foi, o Deus não existe, então quem é que fala comigo e eu escuto a voz dele? E só me leva para o caminho do bem. O diabo é que não é, porque o diabo não ia me ajudar. O diabo não ia me ensinar. O diabo ia me destruir, é o que ele quer. Mas sobre a existência de Deus, ei,
Eu te falo, eu escuto quase todos os dias a voz de Deus. Quando Ele quer, não quando eu quero. Orando principalmente, mas cuidado. Porque Ele existe, mas Ele só está manifestando para os que crê, os que confiam nele. Não é para qualquer um mesmo, não. Tem que pagar um preço. O preço que eu falo pagar é santifique-se. Busca Deus. Leva a sério. Começa cortando as brincadeiras com as coisas de Deus. Aquele abraço.